A palavra frustração, olha o seguinte, vem de fruto. Frustração. É um fruto de uma ação. Ok. A palavra frustração é fruto de uma ação. Toda vez que eu me frustrei, a minha expectativa... Tava gigante. Tava gigante. Mas só que o seguinte, a minha atitude não foi. A minha atitude foi pequena. Quantas vezes nós somos gigantes, mas somos pequenos? Então, a frustração é um fruto de uma ação. Puta, isso é muito bom. Então, toda vez que o meu filho joga uma... Cara, eu adoro futebol americano, você não tem noção. Quarterback é a posição mais difícil. O cara tá com a bola. Eu vi isso. Eu tava lá nesse dia. Tava eu e o Davi, o dono do time, botou a gente num lugar pra gente... O Davi, ele sabe que o Davi é um excelente quarterback, ele botou o Davi num lugar que ele via lá o time lá. Era o Panthers, né, que tava jogando. Né, o Travis Lawrence. Semifinal da Super Bowl contra o Chargers. Um mega de um time. O cara jogou 4 picks. Sabe o que é pick? Quando o quarterback joga a bola, o outro time pega. Tá. Então ele perdeu. No primeiro tempo, 4. É impossível o cara recuperar. Ele recuperou. E ganharam. E eu tava pra ir embora. Eu falei assim, filho, vambora, já tá uma escova. Ele falou, pai, vamos ficar só mais uma drive? Que se ele vai score. Papai, se ele score, ele vai virar. Eu falei, tá de sacanagem, Davi? Vai virar nada. Papai, vai virar. Você não sabe essa posição. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui, eu vou obedecer ele. Fiquei. Não virou. Foi uma coisa. E aquilo me mostrou que, na realidade, o fruto da ação dele, ele conseguiu superar a frustração. E eu confesso pra você, muitas vezes eu não consegui superar a minha frustração. Sim. E a frustração é um fruto daquela ação. Como é que a gente ficou pequeno naquilo? Por isso que a gente faz o coach, por isso que eu faço coach. Por quê? Porque se eu consigo ensinar para aquela geração, ou para alguém que tá vendo a gente que, cara, naquela luta do John Jones, eu só colhi o que eu tive ação. Eu podia ter arrancado aquele braço. Por que eu não arranquei? Porque eu não arranquei. Porque eu fui cordeiro quando eu tinha que ser leão. Cara, conta isso aí, cara. Porque eu sei que você já contou isso muitas vezes, mas você contou de um jeito diferente pra mim ontem no jantar. Conta essa história do John Jones. Caraca. Eu fui pra essa luta, eu tinha uma fratura numa costela. Tá bom. Durante o treino, o Kamaru Usman... Só pra brifar aqui, o mundo parou pra ver essa luta. Parou, né? Só pra brifar aqui, tá? Vitor Belfort, John Jones, que ano que foi isso? 2012. É. O mundo pra ver essa luta. Parou pra ver essa luta. Foi o único dia que o John Jones esteve em perigo extremamente na carreira dele. Foi assim, a única luta que ele teve... Praticamente perdeu e depois deu a volta por cima, né? Eu falo que ele foi um grande leão e eu fui um grande cordeiro. E esse reconhecimento foi quando eu assinei um contrato com meu pai espiritual e meu irmão espiritual. O que é irmão e pai espiritual? São as pessoas que são os meus... Exemplo, você vai se tornar um irmão espiritual meu, porque você vai influenciar o meu espírito. Sim. O que é o meu espírito? Você tem algo para agregar na minha vida, porque eu quero. Porque eu reconheço. Então, quando Elias e Eliseu se encontraram, eu me lembro que quando ele estava indo embora, sendo arrebatado, ele falou assim, eu não vou largar do seu pé. Ele falou, por que você não quer largar do meu pé? Ele falou assim, porque eu quero duplo. I want your double portion. Eu quero tudo que você tem em dobro. Que é isso que quando você vai para quando a gente faz um evento, quando eu faço um evento para as pessoas, eu quero que dá em dobro o que eu tenho para as pessoas. Então, foi muito isso que ele pediu. Então, quando eu botei esse pessoal, logo depois da luta, eu sempre levo meu café, eu gosto de coar meu café no meu... Eu tenho o meu sistema de fazer quando eu tô na luta, né? Eu gosto de fazer meu café, eu gosto de ter minha comida, eu sou cheio de... Eu sou muito determinado no que eu como. Eu falo o que eu como, o que eu bebo, o que eu penso. É minha dieta. Eu faço essa dieta todo dia. Sim. O que eu como, o que eu bebo, o que eu penso. Essa comida não vai fazer bem pro meu corpo, não vai fazer bem pra minha mente. Então, eu sou muito... Sim. E é o meu lifestyle, eu queria um estilo de vida. Então, eu peguei esse negócio coador de café e assinei um contrato. Eu vou mandar para você esse contrato. No contrato tava o quê? Eu jamais irei ter pena do meu oponente ou tentar ser esportista. Porque, o que é o esportista? O esportista é um cara que compete nas regras e ele vai fazer aquela regra. Não vai dar dedo no olho, não vai dar dedo no olho. Mas eu fui
eu não fui esportista. Eu fui camarada do John Jones, né? E ali eu tenho que arrancar o braço. É o momento de eu ser leão. Então, o leão e o cordeiro são 2 símbolos de Jesus, que eu acho muito interessante. Quando ele morre na cruz, ele morre como cordeiro. Mas quando ele volta como leão. E fala que um dia ele vai detonar essa injustiça no mundo que todos nós não aguentamos mais. E eu acho isso bacana, porque eu tenho que ser leão e tenho que ser cordeiro. Então, quando eu estou em casa, eu sou cordeiro. Quando eu estou com meus filhos, eu sou cordeiro. Cara, que legal isso. Né? Quando eu estou no meu trabalho, eu sou leão e cordeiro, dependendo do momento, né? Então a gente tem que entender que esses 2 animais, eles simbolizam, um simboliza o sacrifício, a honra, a glória, você tem que sacrificar, tem que ter o corte, tem que ter o sangue, tem que ter o sacrifício. Sim. Mas o leão não é sacrifício, o leão nunca foi sacrifício em lugar nenhum. O leão é caçador, o leão ele hunt, ele é o rei da selva. E eu estava estudando sobre os animais, eu adoro os animais. E eu fiquei vendo por que o leão entra num lago cheio de crocodilos sem medo. Por que o leão ele entra e ninguém vai atrás dele? A maioria das vezes ninguém vai atrás dele. Porque ele é corajoso. O leão ele é corajoso e a Bíblia fala sobre bravura, sobre coragem, não tenha medo, tenha fé. E quando a gente compete, o medo que a gente sente? Sim. O medo de perder, o medo de... Será que vai dar certo? Será que eu vou ser abandonado? O medo de ser órfão. Como o Davi aquele dia falou pra mim, papai, você ainda gosta de mim? Eu joguei mal, você ainda gosta de mim? Eu falei, meu filho, você tá doido. Eu gosto mais agora. Eu gosto muito mais. O meu amor por você é incondicional. Você não tá entendendo. Se eu tiver que arrancar meu coração e pegar ele... Agora? Faça agora. Nossa. Você entende isso, meu filho? Você entende que eu não só morro por você, eu vivo por você. Uau. Isso é para todos os pais. Porque o ato de morrer é um ato heróico. Sim. Mas o ato de viver todo dia pro seu filho, esse é um ato heróico. Esse a maioria dos pais não fazem. Eles morrem pelos filhos. Você entende o que eu tô falando? Mas não vivem. Profundo, mas não vivem. O casamento. Eu morrer pela minha esposa é fácil, mas será que eu vou falar quando eu falo não para todas as outras tentações, Nossa. Quando eu falo não para todas as outras distrações, quando eu falo não para quando eu mato por ela, quando eu tô certo, Joana, isso é para você. Quando eu tô certo e peço desculpa. Cara, minha Joana me ensinou uma coisa maravilhosa. Quando ela tá certa e ela fala, meu filho, meu amor, me desculpa. Eu falei com você daquele jeito, mas eu estava errado. Então, assim, um ato heróico é o ato de você viver o sacrifício. Mas também você tem que ter hora de caçar. Tem hora de caçar. Então, assim, mas, essa luta me ensinou muito. Mas você é um caçador. Total. E toda vez que eu não fui, o que aconteceu? Tomou-lhe. Eu virei cordeiro.